arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos dar início a mais um podcast, mais um Grãocast, agora com Rodrigo Mota, cirurgião plástico, artista plástico. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado André, obrigado Luciano pelo convite, muito feliz. Bacana. A gente agradece. A gente vai conversar um pouco sobre tua produção artística primeiro. Você acabou de fazer uma exposição Origens, foi esse o nome? Foi esse. Qual a tua inspiração para... Então, na verdade, isso já acabou como se fosse a parte 2, né? Porque o ano passado eu já fiz uma, né? Baseado também em raízes, né? Eu venho de um tempo para cá buscando isso, né? Nas minhas inspirações, né? Eu não sei te dizer se realmente devido à minha descoberta, né? Da minha ancestralidade, se tudo, né? Acabou trazendo, né, de uma certa forma um interesse ou simplesmente por gostar disso, né? Eu não sei discernir muito a causa, mas eu nunca fui tão bom de história, de estudar história, né? Tanto que eu sou médico, né? Nunca era a ciência que mais gostava de estudar, mas de um tempo para cá eu acabo me interessando cada vez mais, né? Quando eu vejo, de repente, uma foto de uma tribo, né, eu procuro estudar sobre, entender o que aquilo significa, né, porque assim, é muito rico de detalhes, né. Então, aquelas pessoas que vivem assim, na África, tirando foto de várias tribos, aquilo assim, é um trabalho magnífico, né, e com mais certeza. Magnífico, então, as civilizações que estão por trás daquilo, né, assim, a gente está aí, 2022, né, então... Pessoas que vivem ainda de uma forma totalmente rudimentar, né? Coisas que... Vários estágios da humanidade convivendo ao mesmo tempo, né? Como se fosse no passado, né? E está vivendo ali agora, né? Onde não existe nenhum tipo de, né, telefone, não existe nada, né? Ô, Rodrigo, quando você falou da descoberta da tua ancestralidade... o que envolve isso? Você chegou a pesquisar, inclusive, tua árvore genealógica? Eu comecei assim, há um tempo atrás, tentando até buscar cidadania. Isso, né? antes da pandemia? Isso antes, isso acho que foi em 2011, mais ou menos isso. E aí tentando buscar, né, assim, qual foi minha raiz, né? Para tentar buscar alguma coisa em relação a ter a cidadania. Então, eu sei que eu tenho uma descendência portuguesa e tudo começou por aí, né? E descobrindo toda a ancestralidade dessa parte, buscando por um outro lado da minha mãe, uma prima dela tinha feito já um estudo, ela era escritora e tinha feito um estudo da árvore genealógica. E aí eu consegui pegar esse livro e fui estudar, mas até então, assim, para eu te falar a verdade, era tanto nome, tão e complexo... Você não consegue entender, né? Não talvez consegue... Bem complexo. Talvez porque o que eu estava buscando naquele momento não era nada daquelas informações, né? Eu queria simplesmente saber se eu conseguiria tirar uma cidadania. Você queria só uma questão documental, né? Então eu buscava algumas informações que ele não tinha, mas aí ficou tudo guardado. De qualquer forma, eu comecei a alimentar esses dados, né? E aí acabou passando. E quando, de repente, eu comecei a estudar mesmo, né, sobre até as minhas pinturas, porque eu gosto assim, quando eu vejo uma coisa, eu vou estudar sobre aquilo, para ver qual que é aquela emoção me passa e se eu consigo, né, traduzir isso da minha forma de pintar. E aí eu fui descobrir que eu sou descendente indígena mesmo, né, do cacique Tibiriçá, e fui ver a história... Realmente, né, que foi um dos fundadores de São Paulo, né? Então aquilo, quando realmente eu entendi aquilo... Então você tem uma descendência portuguesa com uma... português, italiano, acho que todo mundo, né? Com uma linhagem... Você que não, né? Vai saber, né? Vai saber. Não sei. Não, do teu lado vem tudo do Oriente. Mas aí, então, aí quando eu descobri isso, que eu tenho essa descendência indígena, eu falei, poxa, né, que interessante, deixa eu estudar um pouquinho mais sobre indígenas, porque a gente estuda na escola os índios, né,
aquelas guerras, nada muito assim. O que a gente conhece dos livros, exatamente, né? E aí, quando você começa então, a entender que a gente tem, nossa, até hoje, acho que uns 267, 300 etnias, né? Que a gente nem imagina, né? Nem imagina isso. E cada uma com algumas particularidades, né? Dialetos, então, mais de 1.200 dialetos, né? Só que são coisas que vão se perdendo ao longo do processo, né? Da humanidade. E quando você foi estudar isso, você se deparou com aqueles trechos da história do Brasil, que vem os portugueses... Poxa. Tem lá aquela relação comercial, cultural com os índios. Total, né? Então, dá uma certa culpa, ao mesmo tempo... De exploração. Ao mesmo tempo a gente fica feliz, né, de ter participado, assim, buscar ancestralidade. Que a gente tem um berço, né? Que a gente tem alguma história aí por trás, né? Conhecida, porque muita gente tem história, mas não sabe, né? Se perde ao longo do caminho, né? Porque não tinha esse interesse de buscar, né? Então, quando são nomes que acabam tendo, né? Tá dentro do nosso livro de história hoje. Se eu soubesse disso antes, talvez eu teria estudado história com mais vontade. Muitas vezes a gente não estuda porque a gente não se sente pertencente àquilo, né? Você vê aquilo muito distante da gente. Se fosse uma informação muito jogada, que você não vai usar para nada. Você não consegue... Veia artística veio com a pandemia e o estudo também veio... Essa busca pelas origens. Eu desde pequeno sempre gostei muito de pintar, desenhar, né? Eu lembro que uma vez a minha mãe me levou até uma escola, né? Um professor de pintura e mostrando desenhos que eu fazia, porque mãe, você sabe, né? Pai e mãe, você pode tudo fazer lindo, um rabisco, né? tudo é lindo, maravilhoso. Meu filho é um artista, né? E foi baseado nisso. Aí ele falou assim, olha, eu acho que, né? Pode ser que a gente consiga, né? Levar, evoluir e tal. E aí eu entrei nessas aulas, né? Mas eu acho que eu fiquei assim, uns 8 meses, eu tinha 11 anos, né? Outra coisa que não... Assim, eu não sabia nem muito o que eu estava fazendo lá, assim, saber escolher a tinta, a cor, que mistura com o quê. Então, eu lembro que era uma coisa muito... Manda que eu faço, né? E aí passou, né? Aí começa a estudar, aí o foco assim, não, o que eu vou ser então? Vou ser médico, né? Vou ser cirurgião plástico, que aí eu descobri que existia... uma especialidade dentro da medicina, onde a gente poderia estar utilizando um pouquinho da nossa, como que eu posso dizer assim, sei lá, de alguns traços, né, que você queira desenhar, né? E aí eu falei, não, então acho que dá para a gente associar, porque realmente a gente não foi criado como não tendo uma profissão oficial, assim, né? Então acho que na minha casa... nunca passou na minha cabeça também que artes plásticas poderia ser uma profissão, né? Então, acabou que eu fui focado nisso daí, né? Mais na medicina, com a ideia de fazer cirurgia plástica desde o começo. E os desenhos acabavam ficando como uma forma de estudo, né? Mesmo assim, na medicina, no primeiro ano, eu desenhava muito, né? Então, era uma forma de eu... Nós fizemos arquitetura, mas eu lembro perfeitamente das aulas de biologia como se desenhava, né? Desenha-se muita coisa, o olho, E na parte da anatomia, a melhor forma, porque a minha memória ela é mais assim visual, né? Assim, a memória é o que guardo mais. Então, eu desenhava muito. Então, eu desenhava o corpo humano, desenhava a musculatura, desenhava tudo que eu precisava para poder decorar aquelas estruturas, né? Porque eram muito... O tal de Leonardo da Vinci era assim, não era? Mas ele não foi médico, né? É uma pena. É uma pena, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tanto que eu tenho esboços no meu consultório, na minha sala, dessa época que eu achei em casa, jogado, né? E acabei enquadrando, porque passou a ter um simbolismo diferente para mim. Então aí eu pintava assim coisas abstratas, né, mais pensando em decorar um ambiente, né, umas coisas assim, sem nenhum sentimento mais profundo. E aí estava contando para vocês que veio a proposta do novo consultório, né, e aí é onde eu quis lançar um desafio que eu iria pintar um quadro, né. E aí foi Você isso. Se colocou o desafio Eu me coloquei. E enfrentei os nãos, né? Os talvez não seja melhor fazer isso. Isso já fazia tempo que você não pegava num pincel, uma tela. Não, explica melhor isso. Você montou teu consultório
Na época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Em 2017, a gente começou o processo do consultório. E aí você estava voltando a pintar. A última vez que eu tinha pintado algo abstrato, acho que, sei lá, eu estava na faculdade, no segundo, terceiro ano, não sei, alguma coisa do tipo, né? Nossa. Então, há muito tempo que eu não pintava. Pintava algumas coisinhas assim, mas pintar não. E aí eu cheguei e falei para minha arquiteta, no caso, né? Falei, olha, eu quero pintar um quadro para o meu consultório. E aí, como eu comentei, ela falou, não faça isso, né? Toma cuidado, né? Olha o que você vai fazer. Eu falei, bom, se ficar ruim, eu vou rabiscar, vou falar que é uma arte e tá pronto. Ninguém, né? Cada um interpreta da forma que quiser. E aí eu fiz esses 3 e aí ficou parado. Ok, já fiz, já decorei, gostei do resultado, fiquei feliz, né? Não te comprometeu? Eu acho que não, eu acho que não, mas assim... Eles estão lá no teu consultório? Estão, até hoje. E como é o feedback dos clientes? Sim, sempre gostaram muito, mas como assim, não tinha, né, o Rodrigo, ele não é artista plástico, né, ele é cirurgião plástico, né, se você começar a pintar um monte de quadro, né, a própria esposa falou assim, olha, agora chega, né, porque tá senão, vamos misturar, porque senão, né, vira uma coisa muito egocêntrica, né, porque até então não tinha nenhum planejamento, um projeto de ter um segundo ofício. Aí veio a pandemia, e aí, como a gente ficou parado muito tempo, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, a gente podia sair de casa, né, não podia ir em lojas, eu comecei a pesquisar coisas e comprar telas, eu falei, eu vou voltar, tentar buscar em mim aquele momento, porque eu não sei se vocês já tentaram pintar. Já. Assim, é um momento muito, assim, só seu, né? Isso é uma verdade, né? Tanto que é você com você mesmo e a tela branca. Isso. É um momento que eu esqueço de tudo, some tudo e só acaba a hora que termina mesmo, assim. Você vai muito até... prazeroso. Eu tinha uma sensação muito boa. Então, assim, era um momento que realmente eu me entregava e fazia passar o tempo, né? Fazia passar o tempo. E conforme eu fui tentando meus desafios, né? Eu gosto muito de buscar emoção e trazer uma emoção. Então, eu acho que nada melhor que olhares, né? Acho que o olhar das pessoas, dos animais, né? Eu acho que isso me motiva, né? Assim, saber que uma estrutura ali pequena, não é porque eu fiz oftalmo, uma parte da minha vida. Mas assim, dois órgãos assim, conseguir passar tanta emoção e porque ele passa expressão, né? Você consegue entender a pessoa com o olhar. Então isso eu comecei a tentar, tanto em fotos com animais, e aí a coisa começou a evoluir de uma forma que eu pensei, bom, se eu cheguei até aqui, eu acho que eu preciso tentar algo a mais, né? Para não parar de fazer isso e passar esse momento. E aí que eu entrei no grupo de artistas plásticos, fui atrás, né, de Rio Preto, da CIRP. E aí eu comecei a participar das exposições aqui e acabou tendo quadro exposto lá em Londres, né? Que foi o meu auge, assim, legal, em termos de caminhada, né? Eu achei que foi bem interessante. Qual o nome do quadro? O Naguru. E é interessante que essa Naguru, na verdade, é uma menina. Ela é lá da tribo Suri, lá do Omo River, lá da Etiópia, né? E quem pintou quem tirou a foto dessa personagem foi uma fotógrafa australiana, que foi a Nina Young. E ela, assim, ela foi super solícita, porque eu gostei tanto da foto e eu entrei em contato perguntando se seria possível, se ela me permitiria que eu tentasse pintar aquela foto, porque é muito complicado essa questão de direitos autorais, né? E aí ela de prontidão falou, claro, com certeza, pode pintar, e eu pintei, né? Tanto que depois ela compartilhou, e aí eu veio fazendo mais uma obra de uma outra foto dela também. E aí, para mim, tem um simbolismo muito grande isso daí, por duas coisas. Por esse contato de uma outra profissional que buscou uma emoção diferente, que convive lá, né? Você já pegou uma tradução, né? Exatamente. Você já pegou uma impressão, muito, né? Muito. E de ter essa abertura, né? Pessoas lá de outro... Então, foi o primeiro passo mesmo para uma pintura, assim, de uma tribo fora, né? E foi muito legal, fiquei muito feliz. Expressões, rosto, é muito difícil. É difícil, eu concordo que é difícil, mas
eu entro nesse transe e realmente eu não sei como que vou fazer. A hora que termina, aí você sabe quando você olha distante, aí você fala, deu certo. Teu processo de criação é assim, você entra só no sentimento. Só no sentimento. Aí eu falo, vamos ver o que sai disso, né? E aí eu comecei assim, devagar, comecei a tentar coisas novas. Aí eu comecei a lembrar, né? Quando eu fazia mais a parte abstrata, eu sempre gostava de associar coisas tridimensionais, relevos, né? Sim. Nunca gostei de uma pintura plana, assim, não sei, isso não me passava emoção, mas algo que envolvesse profundidade, sim. Então eu sempre fazia relevos nos quadros, sempre foi essa minha pegada. Aí eu falei assim, vou começar a colocar tecido, né? Não sei se isso dá certo, se não dá. E eu comecei. Então hoje a minha forma de pintar mistura muito a tinta a óleo, que acaba sendo a maior parte das vezes, tecido na tela, né? Colagem de tecidos e adornos, né? Aí eu começo a fazer mesmo colares, quando eu não consigo comprar os colares mesmo nativos, né? Aí eu tento fazer. Aí eu coloco a família inteira para produzir lá. Eu vi uma imagem de um quadro teu que você aproveitou a lona de caminhão. Foi, uma lona usada. Aquele quadro. Aquele lá das monarcas, que era justamente, esse entrou na primeira exposição minha, que foi aqui no Iguatemi, que era como se fosse realmente uma mudança, minha transformação, né? Que tem a minha história lá como estudante de medicina, né? Minha trajetória, e aí evoluindo para essa parte de artes plásticas, né? Então foi realmente uma transformação aí na minha vida. O resultado foi muito bom, ficou lindo. Obrigado, agradeço. O curioso do trabalho do Rodrigo é que eu não tive a oportunidade de ir na vernissagem, mas eu passei na exposição e aquilo me chamou a atenção. Primeiro que eu vi uma árvore lá, aquilo já me chamou a atenção, as raízes. Aí comecei a ver os trabalhos, eu fiquei uma meia hora lá olhando. E é bem curioso que no Grãocast a gente entrevistou o Nelson Falsarella, que ele falou da história da humanidade, né? Sapiens. Dos sapiens, né? E ele colocou que há 70 mil anos teve a revolução cognitiva e começou a aparecer depois uma tomada de consciência, começou a ter expressões artísticas, né? A produção daquelas esculturas, né? As mulheres produzindo. Em diversos lugares da Europa, 3.500 quilômetros de distância, uma expressão parecida uma da outra. Isso vai remetendo muito à origem da humanidade, ao desenvolvimento da humanidade. Casa muito com o que você falou no começo, que a gente vê a humanidade no mesmo 2022, mas assim, com aspectos sociais e tecnológicos completamente distintos, né? Eu acho que no passado as coisas começaram a ter muito simultâneo, né? O desenvolvimento era mais simultâneo, assim, né? Então, quando começa a pensar que uma expressão de arte possa ter num lugar, sei lá, 7.000 quilômetros, outra muito parecida, não tinha internet, não tinha Google, não tinha Pinterest, não tinha nada disso, né? E nem trem. Nem trem. Mas acho que a humanidade, acho que depois do primeiro processo cognitivo, onde você começa a pensar alguma coisa, a questionar alguma coisa, a arte já está ali, né? Porque a arte não é uma expressão do seu pensamento. Uma expressão abstrata, né? Sim. Eu acho que isso vai se concretizando, e aí cada um vai ter sua forma de comunicar isso, né? E no teu trabalho você foi buscar isso muito pelos indígenas, sim, né? Comecei com os indígenas, e aí sempre com um paralelo com a tribo africana. Não achei assim diretamente uma ancestralidade africana na minha árvore, mas eu sei que tinham pessoas, né, negras, mas eu não consegui, assim, porque tudo se perde, né? Mas o mais interessante é que são até conversando com uma indígena, quando eu fui
começar a estudar sobre isso, né, eu procuro estar conversando, entendendo, até mesmo para saber se eu estou agredindo ou se eu estou enaltecendo, né, porque a gente tem que tomar um cuidado, né, com essas coisas. Você entra em umas portas muito delicadas, Sim. né? Então eu até estava conversando com uma indígena e eu falava a palavra tribo, e ela falava assim, não é tribo, é etnia. Tribo a gente escolhe pertencer, a etnia a gente nasce. Sim. Então são coisas que assim, é tão corriqueira para você entender, certeza, né? Normal E o povo africano, eles consideram tribo. Então eu não sei se existe um certo livre-arbítrio também para eles continuarem dentro daquele clã ou não. Então eu não cheguei a essa conclusão, mas existe uma diferença, já começa daí. Então lá se chama tribo, aqui você tem que falar etnia. E aí, por exemplo, assim, os índios, né, os indígenas, eles não são nômades, né, eles cultivam ali a terra, né, vivem de pesca, da caça, uns plantam mandioca, outros não. Quando eles migram, eles saem fugindo, geralmente, né, da época da colonização, de ser escravizados, tudo isso. Já o povo na África, que eu faço esse paralelo, eles continuam com aqueles grupos, né, com aquelas tribos. Né? Então, a grande maioria é nômade, né? Isso a gente pensando ali no sul da África, né? Lógico que não é todo o continente, né? Eles vão estar por ali. Mas eles têm esse comportamento mais nômade, né? Eles vivem muito da caça ainda, né? O plantio, não vejo muito assim dentro dos processos. Eles utilizam a natureza mais como adornos para se enfeitar, né? E o restante, assim, ou eles usam o animal para tomar o sangue, né? Então é uma cultura, assim, são povos que são distintos, mas eles têm um mundo que é deles. Da mesma forma que os indígenas também têm um mundo deles, né? Então é isso que eu acho interessante, assim. São diferentes e ao mesmo tempo são muito parecidos, né? Na questão de decidir ser aquilo e continuar sendo aquilo e carregar sua raiz. O que eu acho muito bacana do teu trabalho, o que eu gostei demais do teu trabalho, é que você vai buscar justamente nessa questão da ancestralidade, na questão das raízes, da origem, que é justamente a viagem que a gente se convidou a fazer, né? Porque a gente é profissional de arquitetura há 25 anos. Acho que vocês já estão muito mais além. Não estamos, não. Mas aí a gente se permitiu vasculhar a nossa história. Porque vasculhar a história também dói, né? Sim, às vezes não é tão assim, vou buscar na história. Porque às vezes você mexe alguns pontos que não são tão aceitos, que precisam de um pouco de cuidado para mexer, né? E a gente se encontrou, assim, nosso trabalho se cruzou justamente nessa fase, que a gente foi investigar um pouco da nossa ancestralidade também. A gente foi buscar a história dos meus pais. Meu pai foi colono de café. Meu pai foi analfabeto até os 15 anos, colono de café. Ele sempre dizia, eu nasci embaixo do pé de café. Ele literalmente nasceu sem estrutura nenhuma no meio do cafezal lá. E a Lu, o pai dela foi o primeiro DECASEG de Rio Preto, né? Foi trabalhar no Japão para poder estudar a gente. Eu tenho mais 2 irmãos, então a gente fez faculdade e tal, graças ao sacrifício dele ter ido para o Japão. Então isso, assim, é muito forte, né? As origens. Eu acho que a gente tem que valorizar. Tanto que a gente tem aqui um painel que é a magia do café, né? Que a gente tem os ramos do café no meio do sol nascente, né? E essa nossa busca por ir atrás da nossa origem deu uma abertura muito grande no nosso trabalho de arquiteto, porque parece que a gente abriu uma veia nossa e a gente conseguiu fazer uma comunicação muito mais efetiva com quem vem nos procurar para fazer arquitetura, e a gente conseguiu deixar as pessoas mais à vontade para que cada uma contasse a sua história. Então, se a pessoa vem aqui, ela consegue se abrir, ela consegue falar sobre suas raízes, falar como ela gosta de viver, como ela gosta de trabalhar, a gente consegue fazer um trabalho muito mais autoral, muito mais personalizado, específico, né? Muito mais específico. Isso é fantástico, né? Porque com uma expressão muito melhor do que a gente faria antes. Então essa investigação das origens aí, para nós abriu uma porta imensa de
de engrandecimento profissional. Isso é fantástico, isso é muito legal. E quando a gente ficou sabendo da tua exposição e dessa tua busca, a gente falou, nossa, o Rodrigo tem que participar do nosso Legal, agradeço aí podcast, terem lembrado. É em cima disso que a gente trabalha, é o nosso propósito hoje. Então, assim, a gente queria muito mesmo te entrevistar, porque assim, eu acho que a gente pensa igual. Muito legal. E temos nossa profissão, né, raiz. Sim, exato. Né? Exatamente. E buscando algo a mais, né? E carregando isso, porque a gente carrega... E essa tua expressão artística, para a tua profissão, que você é um médico, você é um cirurgião, mas você é um cirurgião plástico, essa expressão artística, eu acredito que ela até chancela a tua profissão. Te favoreceu, né? Muito. Como eu falei, tem muitos pacientes que acabam se identificando, né, e buscando o Rodrigo cirurgião devido ao Rodrigo artista. A sensibilidade. Né? Eu acho isso fantástico. Quando eu escuto isso, eu falo, poxa, que bom, né? Que bom que a resposta àquela indagação, né, da minha arquiteta é que realmente valeu a pena. Eu acho que se eu estou conseguindo tirar alguma emoção de quem está vendo aquilo, para mim já valeu a pena. É a mesma coisa, assim, ser um arquiteto que só faz uma casa bonita, acho que tem muitos, né? Mas aquele que consegue traduzir a minha história dentro da arquitetura da minha casa ou do meu trabalho, é diferente, fantástico, né? Nossa, porque é um lugar que você vai te remeter a muitos sentimentos, né? E geralmente você tem que buscar um sentimento bom. Com certeza. Mas o que não for bom, você tem que trabalhar com aquilo, né? Porque essa é a nossa busca, né? Não tem, a gente não vai ter nem só alegria. tudo é só bom, né? Não. A gente tem que lidar com os fantasmas. A gente tem que ter maturidade. Superar, né? Eu achei interessante que, coincidentemente, eu estava assistindo uma série na Netflix, né? Que fala muito sobre esse passado, né? Sobre, não sei se vocês já assistiram, Uma Nova Mulher. Assisti, da constelação. Então, assim... basicamente a constelação é isso mesmo, né? Você buscar lá no passado quem foi seus pais, né? Quem foi o seu passado de uma forma geral, porque a família você não precisa ter o contato diário, né? Mas você precisa saber a cerne de onde você veio, senão você não vai saber para onde você vai. Você não vai saber quem você é e para onde você vai, né? E então, como você vai conduzir isso, e como você vai conduzir as coisas que você deixou para trás ou que deixaram para trás, né? Muitas coisas você não concorda, mas você tem que carregar isso, você vai ter que resolver isso. Uma hora você vai ter que resolver, então eu acho interessante. Então, esses temas, assim, de entender a origem das pessoas, das tribos, das etnias, isso me motiva, né? Esses dias me perguntaram, mas você só vai pintar africano e indígena? Eu falo, eu não sei, no momento eu estou pintando isso, né? Mas assim, não, eu vou mudar. Aí a hora que eu começo a ver uma foto, eu falo, nossa, olha isso, pintar isso, indígena e africano. Então não muda, né? Esses dias eu consegui comprar um colar de uma tribo lá da África. Enquanto você não fechar esse canal, não exaurir tudo. Mas acho que não vai exaurir, porque eu gosto tanto, assim, acho tão gostoso isso. E eu vou aprendendo, na verdade, eu queria fazer uma prova de história agora, eu acho que eu ia melhor. Falar para minha professora, manda as provas de volta aí. Eu te cortei, você estava falando do colar que você viu. Então, eu comprei assim, quando você não quer outras coisas, não, vou fugir do tema. Daqui a pouco eu tô comprando um colar da tribo lá da África, entendeu? Assim, a hora que eu vejo tá chegando em casa, eu falei, agora tô com aquilo lá, preciso pintar, sabe? Então é mais ou menos e isso. E a sua esposa já fala, nossa, outro colar, outra tela. No começo era mais, agora já tá mais tranquilo. Acho que agora já aceitou esse processo. Que legal. É porque no começo, como a pintura, né, como você sabe, é um momento muito particular, não cabe outras pessoas assim, né? É um momento que você não consegue conversar, você está envolvido naquilo e outra pessoa não pode fazer o que você está fazendo, né? E você tem um ateliê na sua casa? Improvisou, né? Onde dá, onde me deixam. Ultimamente eu estou ficando numa parede lá, colocando os pregos, coloco a tela lá, pinto ali, porque para ajudar a gente tem agora 2 gatas, né? Então assim, às vezes eu tava pintando cavalete, eu só vi uma patinha por trás tentando pegar, né? Então assim, é um momento que é tão nosso que aí a família sente, né? Quando ela não entende, ela sente a sua ausência. Então isso é uma coisa complicada, até achar o meio termo, né, para as coisas, né?
Então, no começo, gera um pouquinho de estresse. Papai, você já fica no consultório a semana toda, você não para em casa, não almoça em casa, agora chega no final de semana, vai pintar. Agora você se tranca lá. Não, agora é assim, né? Como elas também estão envolvidas em bastante coisa, né? Então, dá certo para fazer nos momentos que elas também não estão. Então, dá tudo certo. Não, maravilha. Eu vou fazer mais uma colocação, Luca. Não, eu acho que foi demais. Obrigado, viu? Obrigado. Te agradeço demais, foi muito legal essa tua participação. Tem muito assunto aí pra gente depois ir desenvolver e projetos em vistas aí. Vamos. Boa sorte para vocês cada vez mais e muito obrigado. Foi muito bom conversar aqui. Valeu, Obrigado, Rodrigo. A gente que te agradece. Obrigado. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.